Olá, é um prazer estar aqui novamente, gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, série Alquimia, Albedo, segunda fase, e dissemos a vocês no vídeo anterior que agora faremos vídeos curtos, de 30 minutos, e a nossa intenção é mostrar que é um mundo visível e um mundo invisível. Mas invisível para quem não quer ver. Por exemplo, todo mundo passa por esse momento, né? Tudo começa aqui, a boca e o nariz, a respiração, mas aqui a atenção é dada totalmente à digestão. Então, os pulmões aqui não são privilegiados, apenas o aparelho digestivo. Então, tudo começa aí, né? Nós temos que tomar cuidado com o que comemos, porque todo o nosso corpo, visível e invisível, será afetado pelo que nós comemos. Isso significará um esforço por parte daqueles que estão habituados a não selecionar comida e comer tudo aquilo que gosta. Então, como dizia Roberto Carlos, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Não, não é assim. Existe muita coisa, muito tipo de comida que você pode comer, pode se alimentar, e é gostoso, é saboroso e é saudável. Então aqui nós temos alimentação saudável, está aqui escrito, ó, uma alimentação saudável. Então nós temos uma longa lista de alimentos, peixe, frutas. É só a gente aos pouquinhos se acostumando. O corpo é como um animal doméstico, ele vai se acostumando. Não force, não faça, não cometa nenhuma brutalidade com o seu corpo. É como um animalzinho, um pet. Você vai aos pouquinhos modificando a maneira dele viver, dele fazer, e ele vai terminar se acostumando. Hoje, por exemplo, eu tenho um gosto muito pequeno ao comer carne, mas eu era um carnívoro insaciável. Num churrasco eu comia muita carne, mas principalmente a bisteca de porco, que é a costelinha de porco. Mas com o passar do tempo eu fui me acostumando com outros tipos de alimento, como eu disse para vocês, peixe, frutas, verduras, legumes, e então hoje eu tomo cuidado com o que eu ponho dentro da boca. Aqui tem outra coisa também, você vê que pelas narinas também entra alguma coisa, embora ele não detalhe, só detalha numa figura em que tem aqui um moço andando de bicicleta. Como a mesinha aqui é muito pequena, mas encontrei fácil. Neste rapaz andando de bicicleta, você vê, tipo raio-x, os pulmões e o coração. Então, nós não temos apenas alimentação material. Eis uma coisa que todos deveremos aprender. Então, no corpo visível, nós nos habituamos e damos muita importância à alimentação material, mas nós vivemos de sólidos, líquidos e gasoso. Então nós temos que comer objetos, coisas sólidas, já falamos sobre isso, tomar pelo menos 2 litros de líquidos por dia. Os nutricionistas dizem que é de água, mas eu tenho a certeza que é líquidos. Não tem que ser água, tem que ser líquido, porque 80% de cada célula é constituída de líquidos. Então, e gasoso. Você já parou para respirar? Existe na yoga uma ciência chamada pranayama.
que é A Arte da Respiração. Eu tenho um livro que são 100 maneiras diferentes de respirar. Olha, 100 modos diferentes de respirar. 100, não são 50, não são 20. E nós, geralmente, não damos importância nenhuma à nossa respiração. Então eu vou aqui te fazer uma pergunta simples. Será que você, pelo menos, já parou, marcou 5 minutos no relógio e não fez nada nesses 5 minutos, a não ser fechar os olhos e respirar consciente de que respira? Isso é a primeira prática da respiração yoga, se chama conscientização respiratória. Uma coisa tão simples. Pare tudo, sente-se confortavelmente ou deite-se e respire conscientemente durante 5 minutos. Só isso. Respire conscientemente, normalmente, como você respira normalmente. Esse é o primeiro exercício, já fica como dever de casa, porque nós mostramos a vocês que todas as vezes que nós fazemos um esforço, o coração e os pulmões são ativados, eles precisam trabalhar mais. Nós respiramos mais profundamente e o nosso coração bate mais apressadamente. Então, por uma questão física, não vamos falar da questão metafísica, mas o ar que está aqui à minha volta, ele tem uma substância também que não é somente oxigênio, né? Há cerca de 70 gases dissolvidos aqui no ar que eu respiro. O oxigênio é o único que os meus pulmões selecionam e se beneficiam dele. Mas há vários outros gases que eu inspiro e expiro, e eles não são usados para nada. Agora, a yoga, a ciência hindu yoga da respiração, pranayama, afirma que aqui à minha volta, em todos os lugares do planeta Terra, quando você inspira, junto com o ar, vem uma substância que você também não vê, porque você não vê o ar, que se chama prana. E esse prana, ele não vai para os pulmões, ele passa pelos pulmões e vai para o sistema neuroglandular. Ele sobe, vai para o cérebro, ele alimenta os 3 cérebros, o cérebro cortical, o cérebro límbico e o tronco encefálico. Então, eles são alimentados com prana. Isso é o que eu ouvi meus mestres dizerem, acredito, faço exercícios respiratórios e creio que me beneficio muito com o prana, que é alimento para o sistema neuroglandular, a começar pelos 3 cérebros. Então, fica aqui o dever de casa extremamente simples, que é respire. Tire 5 minutos por dia e respire, tá? Segundo dever de casa, veja bem o que você está comendo e verifique se você está comendo muita gordura. Então, se você estiver comendo muita gordura, você deve parar de... Alô? Pois não? Estou gravando, mas pode falar. Tá bom. Então, como nós dizíamos, se você tem cuidado com os alimentos, evite ingerir gorduras, evite ingerir frituras, né? Evite ingerir besteira, porcaria, e procure comer uma alimentação saudável. Vá aos pouquinhos. Acrescente legumes, verduras e frutas à sua alimentação. Coma quando tiver com fome, não coma por horário. Um grande médico amigo meu disse: as pessoas se habituam a ter horário para comer e comem mesmo sem fome. Acontece que o ideal é comer quando você sente fome.
E uma vez que você está satisfeito, não coma mais, mesmo que a comida seja extremamente gostosa. Então, com isso, você estará favorecendo o seu corpo físico, que é o que nós estamos mostrando aqui. Então, nós começamos com o nosso corpo físico, e se você quiser pegar uma cebola e cortar ao meio, você terá uma ideia daquilo que as grandes escolas afirmam, que há pelo menos 7 corpos. Então, se você cortar, você tem uma cebola com várias camadas, e essas camadas de cebola são universos paralelos, invisíveis aos nossos olhos, mas existem. Em cada universo desses existe uma vida, um tipo de vida, um corpo nosso. Nós existimos em vários universos. Assim é que faz-se a afirmação nas ciências, não sei se eu diria secreta, mas pelo menos discretas. Nós temos aqui um livrinho muito interessante, que é a Parapsicologia no Equilíbrio Integral, escrito por um padre chamado Miguel Lucas. Os melhores parapsicólogos são sacerdotes, né? Então, olha o que é que acontece. O padre Miguel Lucas tem uma máquina especial, que não é apenas o kirlianógrafo, porque a fotografia Kirlian, o objeto não aparece assim. Na fotografia Kirlian, que nós temos aqui várias fotos, as pontas dos dedos são fotografadas e elas aparecem como sendo grandes manchas coloridas. Aqui são as pontas dos dedos. No kirlianógrafo aparece assim. Então aqui não é uma fotografia Kirlian. Isso aqui é uma fotografia da aura, do duplo etérico. Então nós temos uma folha e o padre Miguel Lucas cortou um pedaço da folha, essa parte que você vê em negro aqui, ele cortou e fotografou. E o que é que acontece? A folha aparece inteira, quer dizer, há um outro mundo por baixo das aparências visíveis, há um outro mundo que também é visível, porque através desta máquina que o padre Miguel Lucas usou, não sei se é dele ou não sei se... Aqui nós sabemos que no Ministério da Marinha tem uma, então se ele tirar a fotografia do seu corpo inteiro, ele pode fotografar o seu corpo inteiro, e ele vai tirar o retrato do seu duplo etérico, que já é uma realidade. Então aqui, o que é que está acontecendo nesse pedaço da folha? Ela foi cortada. Então você vê aqui a folha inteira, menos o pedaço que foi cortado. Mas o pedaço que foi cortado aparece. E principalmente a irradiação energética dele, ó. A irradiação energética, né, biopsicoenergética da folha, ela aparece completa. Quer dizer, há um outro corpo, porque no homem é a mesma coisa, que se você cortar um braço, o braço físico foi embora. Mas se você tirar uma fotografia biopsicoenergética, o braço aparece nessa situação. Por isso, manetas, pernetas e pessoas sem dedo, alguma coisa assim, reclamam de dor nos órgãos que já não tem mais. Porque, na verdade, o duplo etérico, que é um segundo corpo, pelo menos este nós podemos garantir, o duplo etérico existe e já é provado cientificamente. Então, aqui onde eu estou, a 4 centímetros do meu corpo, a 1 polegada do meu corpo, existe um outro corpo de pura energia, chamado corpo bioplasmático ou psicobioenergético. Simplesmente, eu prefiro chamar de etérico.
é mais simples, não é? O corpo etérico ou duplo, que as pessoas que veem chamam de fantasma, né? Ele na verdade existe e já temos máquinas que são capazes de fotografá-lo. Foi colocada uma máquina no supermercado e assim que o supermercado foi fechado, 4 máquinas ou 3 nos cantos superiores foram ativadas e ficaram a noite toda. Uma funcionava e parava, outra, quando essa parava, aquela continuava. E durante a noite toda o supermercado estava cheio de gente, só não se tirou a limpo, não se continuou a experiência para saber se era o corpo etérico das pessoas que frequentaram durante o dia ou eram corpos etéricos de pessoas mortas, quer dizer, que já não tinham mais o corpo físico e estavam por ali passeando porque não tinham o que fazer e não tinham encontrado o seu caminho, porque a caminhada, depois que nós chamamos aquilo que chamamos de morte, é muito grande. Eu acredito que não fosse das pessoas que estavam, mas é dedução minha, não fosse das pessoas que tinham frequentado o supermercado durante o dia, porque o nosso corpo duplo, ele está adjunto ao corpo físico, ou seja, neste momento, né, vocês podem não ver, mas existem pessoas que veem. Quando eu ativo a minha terceira visão, eu vejo o duplo etérico, eu vejo a aura da pessoa que está à minha frente. Então, a 1 polegada, como se fosse uma forma de um bolo, quer dizer, a nossa alma não está como nossos antepassados acreditavam, a nossa alma não está dentro do nosso corpo, o nosso corpo está dentro da nossa alma, né? A última realidade é o corpo físico. Todos os outros corpos são externos. Este é o último. Então, como eu dizia, se você partir uma cebola ao meio, este será aquele alhozinho da cebola que fica lá no centro. E o resto, a partir desse, o segundo corpo, será o etérico, chamado pelos ursos corpo psicobioplasmático. Então ele está aqui, ó. Quem pode negar? Quis negat. Quem pode negar? Está aqui, na fotografia ele aparece. Não há truque, o padre é uma pessoa idônea e ele é especialmente um estudioso de parapsicologia. Então ele não ia fazer aqui uma montagem, isso não é uma montagem. Ele pegou a folha, cortou um pedaço da folha, uma ponta da folha, depois tirou a foto com a máquina especial da Kodak na época, e aí aparece a parte da folha que ele cortou e jogou fora, e aparece. Quer dizer, os corpos têm um outro corpo, uma duplicata de energia que não pode ser cortada, não pode ser queimada, não pode ser destruída. É o chamado duplo etérico, porque eles pertencem a um outro plano, que é o chamado plano etérico. Isto aqui é verdade para esta folha, é verdade para todos os corpos vivos. Né? Nós sabemos que só para os corpos vivos. Então, no livro todo, o padre está mostrando várias experiências e, no final das contas, o que ele quer é provar que a realidade chamada física, né, é apenas parte da realidade. Aqui são pontas de dedos fotografadas com a foto Kirlian. Um russo chamado Semyon Kirlian, ele e a esposa fizeram um filme especial, fabricaram um filme especial que, submetido, que tira a fotografia dos nossos dedos, mas tira do corpo inteiro, é porque ele fez um pequeno. Como eu disse, o nosso Ministério da Marinha tem uma máquina que tira do corpo do homem inteiro. Então, você imagina, quem diria que um dedo fotografado pela foto Kirlian, por um kirlianógrafo, é tão colorida, tão cheia de vida, tão cheia de cores. Quer ver que esse outro mundo, né, não é somente
é negro, como essa fotografia aqui mostra, porque aqui já é outra máquina, é outro processo, e ela não procura tirar, não é a fotografia da aura. Lá naquelas fotografias que eu mostrei para vocês, a intenção era fotografar a aura. Então, isso aqui é a aura. Isso aqui é o duplo etérico da folha, ou seja, a parte da folha que pertence a uma outra dimensão chamada plano etérico, e que nós, videntes, nós que temos a capacidade, a sensibilidade, podemos ver, e aquela auréola na cabeça dos santos, na verdade, que os pintores retratavam, é, na verdade, o duplo etérico deles. Quer dizer, os videntes percebiam isso, os pintores acreditavam e pintavam os santos com aquela redoma amarela sobre a cabeça, porque há processos em que você é capaz de captar, né, o duplo etérico em cima da cabeça. Aqui nós temos um aparelho construído, tipo de um cone, né, construído pelo padre Miguel Lucas, para mostrar que, através de um aparato, é possível você ver, você perceber, você sentir e visualizar a aura que está acima da cabeça. Portanto, aqui nós temos fotografias, né, e uma mocinha sentada em outro aparelho que ele fez, né, que interfere na aura dela, uma pirâmide. Assim, nós temos o mundo visível e o mundo invisível, né? E olha aqui quantas fotografias de dedos de pessoas diferentes, e quanto mais vai para o azul, mais a energia é forte. Aqui ele fez uma experiência, ele, pelo contrário, né? Quanto mais vai para o amarelo, mais é forte. Ele tirou a fotografia do dedo dele e do dedo de um aluno. Então, 2 dedos dele aqui e o dedo do aluno aqui. Aí ele foi aproximando o dedo dele do dedo do aluno. Inicialmente, a aura do dedo dele se retraiu. Mas logo depois, o que é que aconteceu? A aura do dedo dele queimou a aura do dedo do aluno. Você vê que o azul desapareceu, ó. Quer dizer, você, quando se aproxima de uma pessoa, se a sua energia for incompatível com a energia dela, você destrói a energia dela. Por isso que há simpatia ou antipatia entre nós. Nós simpatizamos ou antipatizamos. Quer dizer, o dedo dele, que tem essa aura amarela, inicialmente se retraiu e depois avançou. E quando avançou, olha o resíduo da aura dele queimando a aura do dedo do aluno. Então, o que será que é o mundo invisível, né, na sua totalidade? É o que nós pretendemos mostrar a vocês nessa parte de alquimia, né? Iniciamos com aquela figura, o livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel, e aqui uma igreja, o vitral de uma igreja que ele mandou construir, mostrando todas as figuras, e aqui nós vamos decodificar uma por uma para que vocês vejam, né, como é que ele simbolizou. Ele não quis expor, ele fez tudo através de símbolos. Era comum entre os ocultistas naquela época. Então aqui ele fez os 2 dragões, o dragão alado de asas e o dragão terrestre sem asas. O dragão terrestre são as energias que formam o corpo físico, ele vai mostrar em outra gravura, e o dragão alado são as energias que formam os outros corpos chamados sutis, cujo primeiro é o etérico, que fica perto do corpo. Isso eu testemunhei, porque eu vi o cadáver de uma pessoa no caixão de defunto e o corpo etérico dela em pé. E a irmã dela estava chorando
e ele telepaticamente disse para mim: diz a ela que pare de chorar, eu estou bem. E aí eu achei que aquilo era absurdo. Eu pensei, e ele ouviu o meu pensamento: ela vai achar isso ridículo, mas ela sabia que eu era vidente. Mas como você está pedindo, eu vou dizer. Aí eu disse: olha, seu irmão está em pé ali, do lado do cadáver dele no caixão, e pediu que você pare de chorar porque ele está bem. Quer dizer, a parte física, o dragão terrestre morreu. Mas a parte etérica, o corpo sutil, estava vivo e em pé. E ele estava lindo, sorridente. E aí eu disse a ela: ele pede para você não chorar porque não tem motivo nenhum. Ele disse que está muito bem. Quer dizer, ele foi um rapazinho, morreu jovem, morreu com 19 anos, mas viveu uma vida boa. E aqui Nicolas Flamel repete a gravura, mostrando claramente agora o corpo físico, o dragão terrestre em forma humana e o corpo etérico ou o corpo sutil numa gravura ainda simbólica, né, em forma de um dragão alado. Então, assim ele vai decodificando pouco a pouco as figuras que ele fez. Então, nós temos vários corpos, mas a ciência já provou, e um sensitivo pode ver com muita facilidade, o corpo físico, que todo mundo vê, e o corpo etérico, que é o primeiro corpo sutil, né? Geralmente as escolas de mistério, as escolas iniciáticas, listam 7 corpos. Eu acredito que há mais de 7. De qualquer maneira, aqui Nicolas Flamel coloca primeiro um enigma, pois ele faz 2 dragões, e depois ele decodifica esse enigma, mostrando que um dragão, na verdade, representava o corpo físico. Então o dragão terrestre, que é feito de terra, é o corpo físico. Olha aqui a cabeça dele e o corpo entortado para lá. E o dragão alado, aqui a cabeça dele e as asas, né, e o corpo entortado para lá. Então o dragão alado é o plano sutil, por isso está de asas, e o dragão terrestre é o corpo físico. Ele decodifica isso naquela outra figura que nós mostramos para vocês. Como nós estamos muito habituados com o plano físico, nós vemos apenas o corpo físico e não damos importância ao corpo sutil. Mas acontece que nesse curso de alquimia nós teremos que ter consciência, pelo menos em teoria, vocês conhecerão que há vários corpos, né? Entre esses corpos há o corpo sutil e há o corpo grosseiro. Nessa gravura, o autor da gravura representou o corpo físico como sendo uma coisa, o físico não, o astral inferior como sendo o diabo, mas o corpo astral inferior não é o diabo. Então, isso aí era crendices antigas. Aqui está, também no tarô. Assim, a humanidade viveu na ignorância durante quanto tempo, meu Deus? E ainda está ignorando, porque quantas são as pessoas que sabem, por experiência, por ver, porque eu não estou passando para vocês o que eu li, eu estou passando o que eu vivi. E agora eu estou dizendo a vocês aquilo que eu vivi, as minhas experiências, e estou passando para vocês, mostrando a vocês que um símbolo, tá vendo? Pode dizer uma grande realidade. Geralmente esse círculo dividido ao meio é pintado de preto e pintado de branco, razão e emoção, ou as energias físicas em preto e as energias sutis em branco. E aqui a divisão em 4, que seriam os 4 temperamentos.
tudo simbólico. Então, o que é que os grandes mestres faziam? Eles viam, mas tinham medo de serem chamados de loucos, e aí simbolizavam, escreviam através do símbolo. Chegamos aos 30 minutos, mas acho que nós já convencemos a vocês que não se enganem. A alma existe e nós teremos que um dia perder o corpo físico, esse corpício aqui bonitinho, e ficar somente com o corpo, o duplo etérico, o corpo etérico no plano etérico. E há outros corpos sutis, num total, segundo as escolas iniciáticas, de 7, mas eu tenho meus motivos para acreditar que são mais de 7. Com isso, nós acabamos a nossa lição de hoje e até a próxima. Obrigado, vejam o vídeo, deem seu like ou seu dislike e se inscrevam no canal.